E das caronas, eu vim andar de avião pela primeira vez e tô aqui com vocês, sabe? Eu ainda quero trabalhar todo dia de terno, viu? Que eu acho super chique. Tenho certeza que o resto vai ser maravilhoso, sabe? Então o importante é ter Deus na vida e acreditar que a gente vai conseguir. Eu vi um vídeo esses dias que ele mexeu muito comigo, é um cara, um psicólogo, e ele falou assim, o que vai dar num pé de limão? Mas você plantou ele agora, ele vai dar limão em quanto tempo? Eu tô com lá, tem 2 anos, ele não deu limão ainda. Qual que é a certeza que vocês têm? Não vai dar laranja, nada? Você tem certeza? E por que muitas vezes a gente tem dúvida ou a gente tem medo de plantar e ter a certeza que a gente vai realizar nossos sonhos? Se é certeza que se a gente plantar, vocês concordam que é certeza, que não importa o tempo, mas ele vai dar limão? Foi legal que esse vídeo mexeu muito comigo, porque primeiro você tem que saber qual que é a árvore que você é certeza que você vai dar fruto, mas um ponto muito importante, não importa o tempo, vai dar limão. Não tem outra opção, gente, vai dar limão. Agora, se você deixar de regar, se você deixar de adubar, aí na maioria das vezes ele acaba morrendo, secando. E por que eu falo isso? Porque isso trouxe uma reflexão muito grande pelo tempo difícil que eu vivi. Foi um tempo que, assim, quando eu tive uma virada de chave, e muitas vezes a gente fala que o buraco, ele é um impulso muito grande, porque de duas, ou você desiste de tudo, desiste da sua vida, ou você dá um salto que você aprende a não escutar mais ninguém. Em que sentido que eu falo não escutar mais ninguém? Mas ninguém que te critica, entendeu? Porque as pessoas são hipócritas. As mesmas pessoas que te criticam, que falam as coisas pra você, quando você consegue alcançar alguma coisa, são as mesmas pessoas que falam assim, eu sempre acreditei em você. E eu me lembro do meu momento ali de 2014 até 2016, foi antes de vir para Protealto, foi um momento muito difícil para mim. Mas eu tinha uma certeza tão grande daquilo que eu vivi, daquilo que eu acreditava, que eu tinha certeza que ia dar limão. E aí eu falava, será que em quanto tempo? Será que em 3 anos, 5 anos, 10 anos? Mas a minha certeza era absoluta. Eu não tinha dúvida. Sabe qual que era a prova que eu não tinha dúvida? Eu não desisti. E muitas vezes a gente desiste no primeiro momento. A gente desiste na primeira crítica, a gente desiste na primeira dificuldade. E eu estava contando, né? Estava palestrando para os 300 vendedores semana passada no mercado de proteção, então, ou seja, 300 concorrentes. E aí foi algo muito legal, porque eu fui contar sobre o meu processo de construção. A maioria das pessoas, o que elas querem? Elas querem pegar algo pronto, mas ninguém quer construir nada. A maioria quer pegar pronto. Só que o problema de pegar pronto é que você fica refém e você não consegue gerar nenhuma transformação. E uma coisa que eu não me esqueço, que me orgulha, é de ver o tanto de dificuldade que a Protealto tinha quando a gente começou. Dificuldade a ponto de eu vender e eles não mandarem um boleto. Não tinha gente. E aí eu falei assim, o que todo mundo falaria? Que é o natural. Iria reclamar, velho. Pô, mas onde já se viu? Que empresa é essa? Pô, eu faço a venda e tudo mais e os caras não dão conta de mandar o boleto. Só que a minha certeza é que ia dar limão. Sabe o que eu fiz? Eu paguei do meu bolso uma pessoa para começar a cadastrar os meus clientes, para poder fazer cobrança. Eu peguei avião aqui e fui lá em Minas, lá na Inova, para poder pegar o sistema lá, para poder ajudar a Protealto nessa questão. E aí a gente foi construindo a Protealto, porque se a Protealto crescesse, automaticamente eu cresceria. Só que muitas vezes a gente começa a pegar situações e transferir a responsabilidade. Pô, mas fulano de tal não mandou o boleto. Pois é, a responsabilidade da Protealto. Eu poderia ter falado isso, 99% falaria isso. Só que eu tinha certeza que aqui era o meu melhor lugar. Então o que eu passei a fazer? Eu passei a pagar o preço, entendeu? Aí daqui a pouco ela começou a mandar boleto para os caras, começou a conseguir cadastrar e depois era problema com o rastreador. E é legal porque a gente foi construindo do absoluto zero. E hoje na potência que chegou, a gente tem uma história muito boa para contar, entendeu? Uma história assim incrível. Quando eu falo isso com os caras falam, você tá brincando? Não acredito num negócio desse, entendeu? Mas na maioria das vezes a gente não assume responsabilidade de algo que muitas vezes vai refletir na nossa venda. Olha,
a gente prefere reclamar, velho. Entendeu? Aí olha o tamanho da energia que a gente gasta num negócio desse. E aí teve uma outra situação que mexeu muito comigo e foi muito legal porque a Fernanda foi na minha sala e aí a Fernanda falou assim: Felipe, você tem que conhecer a história da Tamires, a história de vida da Tamires, tudo que a Tamires foi enfrentando assim para poder chegar até aqui e tal, e ela muito grata e tudo mais. E assim, isso mexeu pra caramba comigo, sabe? Porque eu lembrei da minha, entendeu? Mexeu pra caramba com a Fernanda também, porque ela lembrou dela, que alguém teve que acreditar nela também. E, gente, a gente pode dar desculpa que não dá pra levantar, não, hoje eu não vou levantar cedo não, porque o tempo amanheceu feio, porque eu tô com sono, porque... Se a gente quiser arrumar desculpa, a gente vai arrumar desculpa pra tudo, entendeu? E aí hoje eu fui lembrar, hoje era dia 1º de dezembro, eu falei, opa, meu 2026 começou hoje. Meu 2026 não vai começar na última semana não. E aí eu comecei a já colocar algumas coisas, a já anotar, já plantar algumas coisas, porque eu não quero deixar para a última semana. Toda vez que eu deixava para a última semana, eu não conseguia plantar, entendeu? Eu não conseguia plantar. E é louco, sabe o que acontece? Parece que quando a gente já começa a entrar nessa mentalidade, que a gente já começa a entrar nessa mudança de mente, as coisas ao redor começam a mudar. Hoje eu encontrei um vizinho meu, que é um vendedor de caminhão, um cara, assim, empolgado pra caramba, um cara que não tem como você ficar pra baixo perto do cara. O cara tem uma energia violenta. E eu falei com ele, e aí, cara, e 2026? Ele virou e falou assim, vai ser o melhor ano de todos. Eu falei, mas como assim? Né? Venda de caminhão, crédito, caramba, 4. Ele falou assim, é porque ninguém tá enxergando a oportunidade, mas eu já conheço esse mercado. Ano que vem, o governo vai liberar crédito pra caramba, porque ele quer fazer o nome dele, porque ele quer desfazer toda a cagada dele para as pessoas voltarem nele de novo. Então, ano que vem vai ter muito dinheiro na praça, liberado, e os caras vão conseguir comprar caminhão. Eu falei, caramba, já tem uma informação, como se diz, diferente, entendeu? Privilegiada. E nem eu, gente, tinha parado para pensar nisso, que realmente faz todo sentido. Que ele vai querer fazer o nome dele. E ele não vai encarar principalmente nossos clientes, os nossos caminhoneiros, né? Entendeu? Tamires, você podia contar um pouquinho da sua história que você contou para as meninas? Porque eu acho que a sua história vai, assim, ajudar muitas pessoas aqui que muitas vezes estão reclamando da vida, estão, sabe, reclamando, desanimado. Você poderia fazer esse favor? Bom dia, gente, tudo bem? Eu já estou emocionada aqui, porque eu estou muito grata a Deus de estar aqui hoje, sabe? Eu sempre fui filhinha de papai, né? Graças a Deus, só agradecer a Deus, nada faltou na minha infância. Mas a partir dos 17 anos, meu pai faleceu e eu fiquei a cuidar de uma tia minha, né? Que eu também tenho a agradecer por todas as situações ruins que eu passei com a minha família, porque são essas situações que engrandecem a gente e fazem a gente mostrar a gente que a gente é capaz. Se você acredita ali que não, ninguém acredita em mim, porque a gente fica esperando a validação do outro, né, gente? Para a gente acreditar que a gente consegue. Mas é nessas situações que você vê que mesmo que ninguém acredite em você, ou que mesmo que te prejudicam, porque eu acho que as pessoas que mais prejudicam a gente são as pessoas que estão do nosso lado. Porque quem não te conhece não vai te prejudicar, você não vai se importar. Mas quem está do seu lado te decepciona, às vezes te menospreza, entendeu? Então, tipo assim, com essas situações que eu fui passando, eu tive um momento na minha vida que eu tinha muito... digamos, financeiro, por conta que meu pai era polícia, ele faleceu, eu recebi pensão dele e tudo, mas nessa situação com a minha família, como se diz, eu deixei eles tomarem conta e no fim eu fiquei sem. Então é ali que você tem que começar a correr atrás e ver, e aí? E agora? E nisso eu consegui o meu primeiro emprego com 25 anos. Na verdade, desculpa, eu assinei minha carteira com 25 anos, mas antes eu trabalhei 7 anos para uma doninha lá no Urucânia, lá, que foi onde que eu aprendi a ser vendedora, no físico ali mesmo, vendendo aviamento para os velhinhos. E nisso, com 25 anos, eu assinei minha carteira trabalhando numa granja, que foi no único local também, fora a doninha, que me deu oportunidade na minha cidade. Infelizmente, é uma cidade pequena, que tem muito preconceito, e às vezes, por conta disso, a gente é ainda menosprezado, né? Não é todo mundo que te dá a oportunidade. Fiquei 1 ano e meio na granja, graças a Deus, também sou muito grata, porque lá me edificou bastante, me mostrou que eu sou capaz, porque eu sempre achava que eu não era capaz.
E me mostrou que eu sou capaz de fazer tudo na minha vida, sabe? Você trabalhando numa granja, no meio dos porcos, 7 horas da manhã, você deitado no meio de bosta de porco, te mostra que você consegue, sabe? E conseguir ser gerente na granja, graças a Deus, sabe? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com a terceiriza, que foi aí que começou a mudar minha vida. E como era na cidade do lado, eu nunca pensei como que eu vou, não. Eu só falei com minha tia assim, meu tio, eu vou de carona. Eu fiquei um ano indo de carona, batendo dedão mesmo. Aí eu ia com capacete, eu pegava caroneira de moto, de carro e de caminhão. Ou seja, se não passasse a carona, você nem sabia se você ia chegar. Não sabia, mas na verdade eu sabia que eu ia chegar, porque fiquei um ano indo e voltando, sem me atrasar, chegando nos horários, tudo certinho. Pedindo carona. Pedindo carona, só ficava lá assim, ó. Sempre passava um abençoado e me dava carona. Graças a Deus, nunca nada de ruim aconteceu. Porque a gente também tem que pôr na cabeça que vai dar certo, sabe? Vai dar laranja. Vai dar certo. Nada, e você já pensa, Deus na frente, e você acredita que vai dar certo. E nesse um ano, Deus já preparou também uma casa para mim lá. E pra vocês verem como é que Deus é tão perfeito, que onde que eu moro é 5 minutos do escritório andando a pé. Nossa. Muito perto mesmo, sabe? O aluguel é super acessível, se for parar para pensar, o aluguel em Ponte Nova também é um pouco mais alto, sabe? E o meu é super acessível, então não tem como não acreditar que é Deus e você fazendo a sua parte, que também não cai do céu, né, gente? Só cocô de pomba e chuva, né? E aí, já estou há 3 anos na empresa e nos trancos e barrancos, sempre acreditando. E das caronas, eu vim andar de avião pela primeira vez e estou aqui com vocês, sabe? É uma honra, de verdade. Poder estar aqui falando isso tudo para vocês, porque se você está desanimado, está triste, eu vou falar para vocês, é muita coisa de ruim que eu já passei na minha vida. Mas se você acreditar em você, e o principal, gente, ter fé em Deus, a gente consegue, sabe? Não é hoje, não é amanhã, é no tempo dele, mas consegue, gente. Eu nunca imaginei que eu ia andar de avião. Hoje eu estava me arrumando e pensei, gente, eu sou a primeira pessoa da minha família a andar de avião. Então, tipo assim, de carona em carona, eu cheguei aqui de avião, então eu só tenho a agradecer a Deus e mais uma vez obrigado pela oportunidade aí, Felipe. Que isso. A terceiriza lá que acreditou em mim, a Ariane sempre acreditou em mim e ela sempre acredita e é por isso que eu tô aqui, gente. E no mais... E mesmo com todas as circunstâncias, você nunca desistiu. Você nunca desistiu, né? Nunca desisti, porque igual você, vem pessoas que você às vezes espera ali a aprovação da pessoa e quando você não tem isso, vem a frustração. É o que deixa a gente mais mal. Mas quando você começa a acreditar em você, que você pensa assim, ah não, eu dou conta, eu consigo, principalmente se a gente tem Deus. Porque Deus, Ele que é o alicerce da gente. Então não tem como dar errado se você tem Deus e se você acredita em você. Porque sem você, você não estaria aqui, uai. Não é? Sobre o perdão, como que foi para você lidar com perdoar essas pessoas que te prejudicaram? Porque é igual eu falei. E é importante até falar mais a fundo, se você pudesse, no sentido desconfortável, porque assim, às vezes a gente acha que o nosso problema ele é grande, é porque a gente não conhece o problema do outro. E às vezes a gente coloca dificuldade nas coisas tão pequenas, é pra você ver, você decidiu que você ia chegar no trabalho, só que você dependia de uma carona. Sim. Ou seja, você não sabia, você não tinha certeza. E se não passasse carro naquele dia? Se caísse uma ponte, alguma coisa e não passasse carro? Com certeza. Fora o medo, igual eu falo assim, a gente tem medo, a gente que é mulher, a gente tem muito medo, né? E graças a Deus eu não colocava muito isso na minha cabeça, não. Eu colocava assim, eu vou pegar carona. E ia. Sempre cheguei no horário, nunca fui de atrasar e deu certo. Sobre a questão das decepções, igual eu falei, venha de quem a gente tá aqui do lado, né? Que a gente menos espera. E eu tive uma decepção muito grande com a minha família e em questão do financeiro, porque querendo ou não,